Meus amados irmãos, com muita alegria, eu saúdo-vos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso Deus, aproveitar essa oportunidade para glorificar o seu nome e agradecer por mais esta oportunidade, por estar vivo e esperançoso na sua volta. Quero agradecer também a você que é o nosso inscrito no canal, você que tem assistido aos vídeos e tem compartilhado com seus amigos, com seus grupos. Temos feito alguma coisa para o reino de Deus e isso também tem a sua marca, a sua mão e a sua oração. Quero agradecer aos nossos amigos, professores da Escola Bíblica, superintendentes da Escola Bíblica, pastores e alunos da nossa abençoada Escola Bíblica, que conforme o saudoso pastor Antônio Gilberto, é a maior escola do mundo. Segundo ele, a escola comum, a escola normal, ensina. E a escola bíblica educa enquanto ensina. Deus abençoe a você que gosta, que ama a escola bíblica dominical. Continuamos estudando neste trimestre, primeiro trimestre de 2025, sob o tema Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Este trimestre é comentado pelo pastor Ezequias Soares, que é presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e também é presidente do Conselho de Apologética das CGADB, que é a Confederação das Assembleias de Deus no Brasil. A lição de hoje, a lição de número 6. O filho é igual com o pai. Meus amados, primeiro nós queremos fazer uma análise do título aqui, porque o normal seria a gente dizer o filho é igual ao pai. Mas o título aqui é o filho é igual com o pai. Vamos analisar a partir da preposição com. A preposição é uma palavra que serve para interligar dois termos na oração. Quando aqui diz que o filho é igual com o pai, ele quer dizer que, colocado o pai e o filho, eles são iguais. Um interligado ou ligado ao outro são iguais, visto que nós estamos tratando aqui da apologética bíblica e da trindade. Quando falamos de trindade, nós falamos de um único Deus que se manifesta em três pessoas distintas, mas iguais em poder, em majestade e em glória. Logo, o título O Filho é igual com o Pai está correto. E nossa lição de hoje, ela está desenvolvida em 3 itens. O primeiro, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Segundo, a heresia do subordinacionismo e como o subordinacionismo se apresenta hoje. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, nós queremos dizer que nós estamos tratando dessas lições que tratam da doutrina de Jesus, do Filho, como Filho e da Trindade Santa. Então nós temos em Mateus capítulo 23 e versículo 31 uma relação íntima entre filho e pai. Significa dizer que geralmente nós dizemos tal pai, tal filho. E essa relação é feita também na Bíblia quando a palavra de Deus relaciona o filho ao pai. Então nós podemos ler aqui em Mateus capítulo 23 e versículo 31. Para a gente ver a relação perfeita entre pai e filho. Mateus 23, 31.
Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então Jesus estava numa conversa com os judeus, os escribas, os fariseus, aqueles que eram inimigos do evangelho, inimigos dele próprio, e ele os associou àqueles que mataram os profetas, porque eles disseram que se os nossos pais estivessem vivos, eles não fariam isso. E Jesus diz, não, vocês estão testificando. Quando vocês negam, vocês estão testificando que sois filho, ou que são filhos daqueles que mataram. Logo, há sempre uma relação do pai ao que o filho vai fazer, ou o contrário. Uma relação entre o que o filho fez, o que está fazendo, ao que o pai fez. Glória a Deus. A doutrina da Trindade, ela foi tratada com muita minúcia em pelo menos 2 concílios. Concílios eram assembleias ecumênicas que se reuniam para tratar de um determinado tema bíblico. Eles não eram católicos, nem eram cristãos, não eram evangélicos, eles eram ecumênicos, eles eram... havia uma mistura. E na época do imperador Constantino, houve 2 que trataram desse assunto. Houve o concílio de Constantinopla e o concílio de Niceia. Esse concílio de Niceia, lá no século III, no século IV, em 325 depois de Cristo. Agora, o que nós devemos tratar é que esses concílios, eles não serviram para bater o martelo para dizer que a Trindade existe. Eles não serviram para isso, porque quem afirma isso é a Bíblia Sagrada. Apesar de não haver o termo Trindade na Bíblia, há várias passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, do que há sim a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o que fizeram esses concílios? Do que trataram esses concílios? Esses concílios, eles eram feitos para trazer culpa a quem ensinasse o contrário. Quer dizer, para tornar herege o contrário à doutrina estabelecida. Então, no concílio de Constantinopla e no primeiro concílio de Niceia, ficou certo de que a Trindade realmente existe, que era uma doutrina a ser seguida no império que era liderado pelo Constantino. Glória ao nome do Senhor. Mas eu quero dizer que nós, pela Bíblia Sagrada, nós sabemos que existe sim a Trindade Santa, que é composta pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos sendo Deus e tratando, sendo iguais em substâncias. Glória a Deus. O Pai, o Filho é igual com o Pai. Por quê? Porque eles são iguais. Eles são iguais em natureza e eles são iguais em substância. O que é substância? Ou o que é natureza? Meus amados irmãos, a substância ou natureza, eles são características que servem para qualificar alguém. Então, as qualidades de santidade, de onipotência, onisciência, eternidade, que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem também. Portanto, eles são iguais. Não há nenhuma diferença, não há nenhuma distinção nesse sentido. Não há nenhuma distinção nesse sentido. Eles são iguais, louvado seja o nome do Senhor, em natureza e substância. Em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, Jesus é chamado Filho de Deus.
Logo, não há nenhuma dúvida do que Jesus seja Filho de Deus. Eu quero destacar aqui, irmãos, o seguinte, que os evangelhos, tanto quanto os livros do Antigo Testamento, que são 66, nenhum autor, os cerca de 40 autores dos livros da Bíblia, nenhum deles se preocupou em provar que Jesus é Filho de Deus. Nenhum. Eles se preocuparam em ensinar que Jesus é Filho de Deus, mas a Bíblia é quem prova. Se alguém não crê na Bíblia, como vai crer em mim? Se alguém não crê no que está escrito na Bíblia, como vai crer no que eu digo? Se alguém não crê que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus assumiu a humanidade, que foi 100% homem e 100% Deus. Se alguém não crê pela Bíblia, pelo que está escrito, não creria por outra coisa. E a Bíblia diz, lá nos primeiros versículos do livro do Evangelho segundo Mateus, que os magos do Oriente vieram visitar Jesus ao saber do seu nascimento, e eles disseram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Rei dos judeus. Então é pela Bíblia que nós cremos. E Jesus disse aos fariseus: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Olha o que Jesus diz. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam, vocês sabem ou querem saber que está a vida eterna. Mas mesmo assim, depois que vocês examinam e descobrem que é nela que está a vida eterna, não querem vir a mim para ter vida. Então Jesus é aquele que concede a vida, ele é o dom da vida. Testemunho do próprio Jesus: eu vim de Deus. Quem poderia vir de Deus, senão o Filho? Está escrito em João capítulo 8, versículo 42, que eu não vou ler. O próprio Jesus, em João capítulo 16, versículo 28, ele diz: saí do Pai e vim ao mundo. O que é que ele veio fazer ao mundo? Ele veio salvar o mundo dos seus pecados. E ele mesmo diz: eu não vim buscar os justos, mas eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. A divindade de Jesus é revelada em toda a Bíblia. Mas eu vou ler aqui em Mateus capítulo 11, versículos 27 e 28. Mateus 11, 27 e 28, para que nós não deixemos nenhuma brecha de dúvida. Eu sei que muitos têm dúvida, até nas igrejas muitos têm dúvida, mas nós temos que fazer o possível para dirimi-las, para deixar o menor número de dúvida possível na cabeça das pessoas. Mateus capítulo 11, versículos 27 e 28 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Quem diz isso? Ora, se eu digo que algo foi entregue por meu Pai, logo eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou igual. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho o quiser revelar. Glória a Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, as heresias que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo, ou fazem por ignorância bruta, ou por má fé. E geralmente essas pessoas sempre encontram e distorcem passagens bíblicas para firmar as suas heresias. Heresias sem menor cabimento.
sem nenhuma base bíblica e nem mesmo parecida. Então nós temos a heresia do subordinacismo. Quando a gente fala de subordinacismo, a gente já vai vendo que isso vem de subordinado, estar abaixo, ou ser dependente. Glória a Deus. E os subordinacionistas ou subordinacistas, eles tratam a Trindade com degraus hierárquicos. Eles hierarquizam a Trindade. Quando eles dizem que Deus, o Pai, é maior do que o Filho, que é maior do que o Espírito Santo. Ou que Jesus é menor do que o Pai e que o Espírito Santo é menor do que o Filho. Logo, isso é uma heresia que desde das primeiras lições que a gente está estudando, a gente está vendo que são falácias, são narrativas mentirosas, porque, repito, a Trindade é um Deus e não há que se falar de deuses no plural. É um Deus no singular que se desenvolve em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, mas que são iguais em poder, em majestade e em glória. Não há diferença. Então, o subordinacionismo, que vem do latim subordinare, ou colocar em dependência. Subordinare, lá do latim, que significa colocar em dependência. Logo, ele quer dizer que existe um Deus que está acima e os outros, o Pai, aliás, o Filho e o Espírito Santo, são dependentes do Pai. E eles querem formar ou fincar essa heresia, dizendo que existe uma tal de uma subordinação funcional. Subordinação funcional. E que Jesus está reduzido. E que ele teria sido reduzido lá na obra vicária. Lá na morte, quando ele assumiu a morte pelo homem. Quando ele diz, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Eles aí, o subordinacionismo, diz que naquele momento Jesus é dependente do Pai. As coisas absurdas que não cabem nem na cabeça de um animal irracional. Imagina a cabeça de homens. Glória ao Senhor. Nós temos também, lá no período pré-niceno, o período pré-niceno é o período anterior ao concílio de Nicéia. E em Nicéia houve 7 concílios, mas apenas o primeiro tratou da doutrina da Trindade. Então, aquele período pré-niceno, que é por isso que foi feito o concílio de Nicéia, para dirimir essa dúvida de que realmente havia base bíblica para se afirmar a Trindade. Então, eles eram uma forma equivocada de sustentar o monoteísmo. O monoteísmo é a crença a um único Deus. Então eles faziam isso de forma equivocada ou atravessada. O monoteísmo, para eles, era dizer que existe um Pai e que o Filho e o Espírito Santo são dependentes, são deuses menores. Deuses menores. Que são as heresias que, conforme disse há pouco, não cabem em lugar algum. Em lugar algum. Também nesse período pré-niceno, nós tivemos o monarquianismo, que anda na mesma direção. Monarquianismo fala de monarquia. Monarquia é o governo de um
e os demais são subordinados. Então eles dizem que Deus era o Deus Todo-Poderoso e que os demais eram subordinados. No monoteísmo às avessas, que sustentava ser Deus o grande, o Deus maior, e que Jesus seria um Deus menor. Era um Deus, filho do Deus maior, mas era um Deus menor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós hoje, porque essas coisas de lá do período pré-niceno, lá do quarto século da igreja, ainda se apresentam hoje, apesar de que com outra roupagem, com novas aparências, com um dourado, mas apresentam-se hoje também. E nós devemos ter cuidado conosco mesmo, e a Bíblia diz, ter cuidado conosco e com a doutrina. Conosco para que não caiamos, e com a doutrina para que ensinemos e evitemos a queda de outros. Glória ao Senhor. Alguns métodos adotados pelos subordinacionistas. Nós queremos dizer que Jesus é o verdadeiro Deus. Conforme Romanos capítulo 1 e versículo 4, nós vamos ver que Jesus tem uma forma que só ele tem. Apesar de que ele é uma pessoa da Trindade, ele tem uma forma que só ele tem, que é a forma humana. Ninguém mais, nem o Pai e nem o Espírito Santo assumiram a forma humana. Mas Jesus, ele assumiu. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 a 4. Vamos ler aqui aos Romanos 1, 1 a 4. Diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele assumiu a forma humana e somente Jesus passou pela forma humana. Então, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E o apóstolo Paulo adverte: quem não crê neste evangelho que Jesus tomou a forma de homem, não é de Deus. Quem afirma isso não é de Deus. É uma afirmação falsa, fora da Bíblia Sagrada e da doutrina da Trindade. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? São várias as facetas. E o diabo, outro dia eu estava pensando, não falei com ninguém, mas eu pensando, o pecado é a segunda coisa mais antiga que existe. Ele só é mais novo do que a criação. Houve o Deus, a criação e depois a queda de Adão e Eva, onde se origina o pecado. Mas esse pecado, que tem como patrono o diabo, o Satanás, ele se renova todos os dias para enganar. De toda forma ele está se renovando. É como as qualidades de golpes dos criminosos, que estão sempre criando golpes novos para enganar as pessoas. Assim é o pecado. Ele está sempre se renovando, criando uma nova faceta para ficar melhor de ser absolvido. Então, nós temos nos dias de hoje formas do subordinacionismo, o islamismo.
O islamismo é a religião dos muçulmanos, que foi criada lá por Maomé. Nós estudamos isso também semana passada. Ele nega Jesus como filho, mas ainda, depois de negar Jesus como filho, ele ainda o subordina a Maomé. Então Jesus é menor, não é filho de Deus, na visão do Islã, nem ele é filho de Deus e ainda é menor do que Maomé. Essa é uma das facetas do subordinacionismo na época atual, na era atual. O subordinacionismo também, ele nega reconhecer Jesus como filho de Deus e diz que aceitar Jesus como filho de Deus, olha que aberração satânica. Ele diz que aceitar Jesus como filho de Deus significaria uma relação íntima entre Deus e Maria. Quer dizer, Jesus só teria, na visão do Islã, condição de ser filho de Deus se houvesse nascido de uma relação entre Deus e Maria. Coisa das mais absurdas que a gente pode ver. Glória a Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que tomar cuidado com determinados debates. Há debates que são tão estranhos que nem sempre trazem, ou aliás, nem sempre não, nunca trazem proveito algum. É bem verdade que as lições, esses comentários nessa lição bíblica, eles não são inúteis, eles são úteis. São úteis, porque ele delineia uma forma do que, como diz o rei Salomão, nada é novo debaixo do sol. O que aconteceu ontem ainda vai acontecer hoje ou amanhã. Então, a negação da Trindade, a negação de que Jesus é Deus, a negação de que Jesus é Filho de Deus, que houve antes, lá nos séculos, a partir do século II ao IV, foi a era mais escura da igreja, do século II ao século IV. Tudo o que aconteceu lá, acontece hoje. Só que com nova roupagem, com nova abordagem e, infelizmente, com maior facilidade de enganar. Veja, reconhecer que Jesus é Filho de Deus significaria reconhecer também que era filho por uma relação íntima de Deus com Maria. São esses alguns dos debates que não adiantam, não acrescentam e que, claro que aqui nós estamos ensinando, mas na igreja ou tete a tete, conversando com alguém, o que a gente tem que dizer é que Jesus salva. É que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e virá buscar a igreja. Nós devemos pregar o evangelho quadrangular. O que é o evangelho quadrangular? Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e virá buscar a igreja. Esse é o evangelho das 4 faces. É isso que tem que ficar claro para as pessoas. Esses teologismos às vezes não são entendidos, mas vale a pena ser ensinados. Glória ao Senhor. As Testemunhas de Jeová também é outro movimento que se apresenta lá, que são dos subordinacionistas, mas se apresenta com outro nome, com outra roupagem e em aparências diferentes. Ele crê na divindade de Jesus. As Testemunhas de Jeová creem na divindade de Jesus, mas nega a Trindade. Ele é divino, ele veio de Deus, mas não é da Trindade. Porque para eles há apenas um Deus, que é o Jeová. Eles
O Deus que a Bíblia chama, ele só chama de Jeová. Então, para eles só existe Jeová, que é o Deus soberano, e que o Jesus não é de Deus, e que o Espírito Santo é apenas uma força operativa. Então, são as formas mais, eu diria, nojentas de se abordar a Bíblia Sagrada. Então, as testemunhas de Jeová creem na existência de vários deuses. Ele diz que existe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, que é o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Existe o Deus Todo-Poderoso, Jesus, mas aí já numa instância inferior, já numa dependência. E além do Pai, que é o Todo-Poderoso, e o Filho também, eles creem na existência de vários deuses. Vários deuses. Mas a Bíblia toda diz isso, que há apenas um Deus, subsistente em 3 pessoas. Tudo que vier fora disso não é de Deus. Tudo que vier fora disso é do inimigo. E nós temos que rechaçar, temos que rejeitar, porque não é de Deus. Então, meus amados irmãos, o subordinacionismo é algo que é de tudo reprovável. De tudo reprovável. É uma heresia que crê em um filho inferior ao Pai e que o Espírito Santo é também inferior ao Filho e coloca o Filho como dependente do Pai. Ele coloca, o subordinacionismo coloca Jesus como o Filho como dependente do Pai. E para isso eles usam erradamente o que está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 46, que nós vamos ler. Mateus 27, 46. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, esse é o grau de dependência, de subordinação que estes heresiarcas atribuem a pseudo-dependência, a pseudo-subordinação do filho ao pai. Quando a Bíblia diz que ele é igual em natureza e em substância. Eu repito, substância são características, são marcas que identificam a pessoa. Por exemplo, alguém que é... A Bíblia tem uma história dessa. Quando ela fala de Zaqueu. Para justificar a ideia de que Zaqueu subiu numa árvore, a Bíblia diz que ele subiu na árvore porque era de pequena estatura. Então, a substância, ela serve para caracterizar alguém ou uma coisa. Zaqueu, como era de pequena estatura, ele sobe na árvore para de lá ficar mais fácil dele vislumbrar, dele avistar Jesus entre a multidão. Então, é esse o Jesus que nós pregamos, o Jesus que é Deus, o Jesus que foi homem, portanto, assumiu a condição de homem para sentir também o que nós sentimos. Ele agiu como homem quando chorou, agiu como homem quando teve fome, agiu como homem quando sentiu compaixão, agiu como homem quando sentiu cansaço.
mas agiu como Deus em várias outras passagens. No batismo mesmo, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que quando ele foi batizado, logo saiu. E ele mesmo viu, quando os céus se abrem e vê descendo de lá do céu uma pomba que pousa e uma voz que fala: "Este é o meu filho em quem me comprazo". Logo naquele episódio ali, se vê que o céu se abre, que o Espírito Santo desce e que Deus fala. Então estava ali o Pai que falou, o Espírito Santo que desceu e o Filho que se batizou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o Filho, queira o inferno ou não, queiram os hereges ou não, é igual ao Pai. Em natureza, em substância. Como participante da Trindade, ele é igual ao Pai em glória, poder e majestade. Ninguém conseguirá ter essas marcas do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ficar balbuciando, falando besteira até que ele volte para buscar a igreja. E esses que ficam espalhando heresias, se não se converterem, infelizmente ficarão. Porque ele virá buscar os santos, aqueles que tiveram as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro que nos deu a condição de sermos salvos, de largarmos o pecado, de não vivermos mais segundo a velha natureza, mas adquirirmos a natureza nova, a natureza que o apóstolo Pedro diz que por ela nós teríamos riquíssimas e preciosas bênçãos. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.